Salve família, cara, daqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo. Meus irmãos, olha só essa matéria que tá na Veja, ó. MST anuncia a invasão de 2 fazendas na Bahia. Líderes do movimento já haviam anunciado que retomariam ocupações com a eleição de Lula. Matéria de 15 de novembro de 2022. Primeiro, você tem que entender quem são os culpados por isso aqui, tá certo? O maior deles e principal se chama Barroso. Barroso é que tornou isso aqui possível. O mesmo cara que disse que eleições não se ganha, se toma. O mesmo cara que deu essa resposta com um linguajar de criminoso. Você vai ver junto comigo aí, veja. O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. Perdeu, mané, numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. Brasil defende. O Brasil defende essa... Tá vendo? E o maior culpado por isso também eu vou dizer quem é. Vamos lá. O MST anunciou a invasão de 2 fazendas na região da Chapada Diamantina, na Bahia. As invasões ocorreram no fim de semana. O movimento já havia avisado que as ocupações de terra seriam retomadas com a eleição de Lula. No sábado, 100 famílias invadiram a fazenda Gentil, no município de Maracas, a 350 quilômetros de Salvador. No domingo, 150 famílias invadiram a fazenda Redenção, a 320 quilômetros da capital, nos municípios de Planaltino e Irajuba. Segundo o MST, as áreas invadidas pelo movimento pertencem a uma empresa falida que as abandonou e as terras que seriam destinadas à monocultura de eucalipto. As famílias que invadiram as fazendas, diz o MST, viviam nas periferias da cidade e estariam passando dificuldades, e os Sem Terra anunciaram que já se organizaram para a produção de alimentos e construção dos barracos para moradia nas áreas invadidas. A volta de Lula ao poder anima o MST. Durante o governo do petista foram realizadas 1.968 invasões de fazendas. Nos 3 primeiros anos de Bolsonaro, somente 24 foram invadidas. Tá vendo, família? Olha a diferença. Isso aqui é uma prova, né, do que a gente sabe, que a criminalidade é do jeito que é, porque eles encontram facilidade. Se souber que o bicho vai pegar, por isso mesmo é que ele não quer o cidadão com direito à defesa, né? Porque o bandido não entra na casa do cidadão sabendo que ele tem ali como se defender dele, né? Ele não vai tentar roubar um carro se ele sabe que só de chegar perto ele pode levar um balaço. Então é por isso que eles não querem o cidadão com direito à defesa, é por isso que eles não querem o cidadão autossuficiente. Tudo isso eles não querem. Eles querem dependente, fraco e com medo. Não querem você com coragem. Então, as lideranças do Sem Terra já avisaram que a eleição de Lula representa a retomada das invasões para fins de reforma agrária. Os Sem Terra também estão protegidos por decisões, botam no final, porque muita gente para de ler por aqui, né? Mas o verdadeiro motivo está aqui, família. Os Sem Terra também estão protegidos por decisão do ministro Roberto Barroso, que impôs restrições à reintegração de posse. Para expulsar invasores agora não basta mais uma decisão judicial. Veja bem, os ministros do STF se tornaram os todo-poderosos da terra. Então, mesmo que você tenha a sua terra invadida e você ganha a decisão judicial, ela não é mais o suficiente para você tirar os invasores. O Barroso, com essa decisão, desrespeita até os seus colegas, né, de capa, de toga. Para expulsar invasores agora não basta mais uma decisão judicial. Os tribunais terão de instalar comissões de conflitos agrários com a presença do Ministério Público e das defensorias públicas. Estas comissões deverão realizar inspeções judiciais e audiências de mediação antes de qualquer decisão para desocupação. Além disso, as comunidades afetadas devem ser ouvidas previamente e fica proibido em qualquer situação a separação de integrantes de uma mesma família. Então, na prática, eles têm o direito de invadir, né? E dificilmente você vai recuperar, mesmo que você tenha razão. A gente vai continuar comentando aqui, família. Eu vou tirar a moto, eu tenho que levar a Mimosa para dar uma arrumada na roda e a gente já volta. Pronto, família. Espero que o áudio esteja sincronizado. Deixamos a Mimosa ali atrás. Olha lá, família, ó. Bom, esses ministros, família, todo mundo sabe, todo brasileiro entende. Acho que até quem é de esquerda já viu
embora esteja gostando do que está acontecendo, mas concorda que esses ministros já se sentem deuses do Olympus. Verdadeiros imperadores, ditadores do Brasil. Eles é quem fazem a lei, não interpretam mais a lei, eles fazem a lei. Então, nós tivemos uma chance de barrar esses caras, que era com a CPI Lava Toga. Um dos motivos de muita gente ter elegido, votado no Bolsonaro em 2018, né? As pessoas votaram em Bolsonaro porque uma das propostas era justamente a CPI Lava Toga. CPI essa que ele nunca fez e ele mesmo melou, né? Faltou um voto que era justamente do filho dele. E ainda fez um discurso contra aqueles que cobravam e ficaram indignados, né? Vários youtubers aqui, nós também. E o filho dele não só traiu a própria promessa de campanha, como também atacou aqueles verdadeiros patriotas que não são idólatras e que cobrava, né? Veja aí ele mesmo falando. Aí não tem o... E até importante sua pergunta, já entrando na questão da CPI da Lava Toga, e eu repito aqui, não tenho rabo preso com ninguém, não devo favor para ninguém. O que aconteceu no Supremo por decisão do Toffoli, ele nada mais fez do que cumprir a lei, então não me fez favor nenhum. Ele obedeceu à Constituição. Não estou devendo nada. Agora, eu tenho a clara percepção que uma CPI com essa pauta, além de ser uma coisa questionável, você começar a entrar no mérito das decisões de cada ministro, é uma coisa que se discute, eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país. Todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina uma CPI. Olha o grau de desconfiança que isso poderia gerar. Olha a instabilidade política. A quem interessa uma instabilidade política nesse momento? Não é possível que as pessoas não enxerguem. A gente tem que ter equilíbrio. Agora seria muito ruim uma CPI como essa. E é só por isso que eu não assinei. E para deixar bem claro, é isso que eu falo para todos os senadores que vêm pedir minha opinião e perguntar por que é que eu não assinei. Então, meus irmãos, como eu já tenho dito, o maior cabo eleitoral de Lula foi o Bolsonaro. E essas coisas foram feitas graças ao Bolsonaro, que é petista, sempre foi petista. Vamos lembrar ele falando do nosso companheiro Lula? Vamos ver esse trechinho? Você sabe o que eu fiquei sabendo agora? Que todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim. Você era deputado, eu era presidente. Lula. Me ligaram, disseram que você era um puxa-saco meu que não tinha precedente na história. Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno no Lula e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que seus quadros do PT, do PCdoB, e outros partidos também aqui, no Senado também tem gente competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da Defesa. Eu não tenho como indicar ninguém à defesa, eu não faço parte da equipe do Lula, nem tenho o poder de veto, mas tem a minha voz aqui. Eu peço até mesmo que seja o nome de José Genuíno, uma pessoa que eu não tenho muita amizade com ele, mas reconheço a competência dele. Eu não seria oposição ao José Genuíno sem minha defesa, como não seria ao Aldo Rebelo, do PCdoB. São homens competentes. É o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, o PCdoB, as pessoas de bom... Então, quando eu tenho falado aí contra o que está sendo feito, é porque, meus irmãos, nós vamos precisar de muita energia para tentar reverter essas arbitrariedades na lei, né? A gente vai precisar lutar por pautas e vai ter que ter muita disposição e coragem para fazer isso.
uma meta, um plano de governo para ser implementado aqui. O próprio Cabo Daciolo, na época que ainda falava coisa com coisa, né? Ainda estava falando alguma coisa com lógica. Hoje ele só fala coisa com coisa. Que ele chamou de Ussal, né? Agora chamam de Zona Sul. Mudaram o nome, mas a coisa é a mesma. É implementar o comunismo aqui na região. Então essa decisão do Barroso, em cima do direito à propriedade, infringindo aí a Constituição, já é um dos passos para isso. Porque você pensa bem, família, você vai... Dei sorvete ontem, mas eu tô lascado, viu? Mas você vai, família, tem a sua terra. Ela é invadida. Beleza, você vai, paga advogado, junta as provas que você produz na terra, que ela é sua, que você pagou. Beleza, tá aprovado, o juiz te dá uma decisão favorável. Olha, o senhor Belarmino provou aqui que produz na terra, que é dele mesmo, que não é terra improdutiva. Beleza, tá aqui, o senhor tem direito à terra de novo. Não vale de nada a sentença, ela não pode ser executada, a integração de posse. A menos que tenha essas audiências com a esquerdalha toda chorando e gritando no seu pé do ouvido, como se a culpa deles terem a situação que tem fosse do cidadão trabalhador, quando na verdade é dele mesmo. É só olhar os salários que a gente paga ao STF que já dá para ter ideia. Quem são os verdadeiros responsáveis pela pobreza no Brasil? Quem é que vive de regalia? Quem é que gasta à vontade? Mas aí eles culpam justamente quem paga o salário deles e quem produz riqueza no país. Então, meus irmãos, quando eu faço isso não é para atacar patriota, porque eu sou patriota verdadeiro. O patriota verdadeiro, ele não é idólatra. Ele entende o que é bom para o país dele. Ele entende isso, o que é que o país precisa. E ele luta por pautas. Belíssima! É, belíssima, né, família? Então, meus nobres e queridos irmãos, diante disso, vamos ter mais consciência, vamos parar com idolatria a homens, vamos lutar por pauta e baseado, né, na lei. Não adianta a gente querer, por exemplo, pedir aqui, eu quero que tire o juiz do STF. Não é isso é burrice gritar isso. A gente tem que dizer, vamos criar uma CPI lava-toga. Bolsonaro melou, beleza, mas a maioria agora que foi eleita, né, conservadores, então vamos lutar agora pela pauta. Não está tudo perdido não, dá pra gente fazer muita coisa democraticamente. Vamos lutar agora para que essa CPI seja instalada. A gente resolvendo a tirania desse juiz do STF, colocando um freio neles, né? Fazendo com que eles voltem à função deles, inclusive substituindo alguns deles, os que devem for provado com investigação séria. Fazendo isso, meu irmão, o Brasil já melhora 50%. Vocês não tenham dúvida disso. A maioria das arbitrariedades e coisas que hoje chocam a população, que estão aprovadas, estão como lei, inclusive hoje você não poder dar sua opinião abertamente, é tudo baseado em decisões que geraram as jurisprudências por causa do STF. O casamento mesmo, colorido, foi o STF que legalizou, passando por cima do parlamento. Então, se é essa a realidade, família, vamos pra cima. Tem muito o que fazer ainda. Tá certo? Então,
Então eu acho que deu pra entender, eu vou encerrando o vídeo por aqui. É triste a situação, família, mas fazer o que, né? Essa é a avenida, família, só pra vocês saberem, né? A BR do caminhoneiro, né? Que agarrou lá o... Na verdade, o bolsonarista que agarrou o caminhão, né? Foi aqui que eles passaram, ó. E ele levou ele até lá na frente. O capacete tá desamarrado aqui, rapaz. Estranho andar essa velocidade, né, família? Mas é isso, família. Fica com Deus. Abraço. E a gente segue junto. É nóis, família.